Irmãos, a palavra está em Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao verso 26. Marcos, capítulo 8, verso 22 ao verso 26. Jesus é fiel o tempo todo. Todos acharam? Glória a Deus. A epígrafe diz assim, cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Glória a Deus. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8, pode sentar aí, desculpa, nos fala de um dos 7 milagres que Jesus fez, que é a cura dos cegos. Jesus, no seu ministério, curou 7 cegos. E a palavra do Senhor nos diz também, Mateus 6, acho que 22, Jesus nos fala assim que os nossos olhos são lâmpadas do nosso corpo. Então não tem como você se movimentar, você andar sem a visão. Não tem como você correr se você não tiver a visão. Você se locomover para lugar nenhum sem a tua visão. Então você tem que usar a visão, senão você vai depender de outras pessoas. E eu, estudando um pouquinho, todo o tempo que eu tive, os judeus naquela época, eles consideravam todas essas pessoas que eram cegos, pessoas coxas, que tinham alguma deficiência, eles consideravam como se fossem pecadores. Se não pecou ele, pecou o pai, pecou a mãe, alguém pecou para ele estar naquela condição. Aí é onde Jesus chega para abrir a visão daquele povo, mostrar para ele que a visão do Senhor não é como a visão do homem, né? E a palavra do Senhor nos diz que no Antigo Testamento nunca houve cura de cego, mas Jesus chega para mudar tudo esse contexto, essa visão. E lá em Isaías 42, 7, fala assim, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e dos cárceres os que jazem em trevas. Olha para quem Jesus veio: para abrir a minha e a tua visão, para nos libertar de tudo aquilo que nos faz ficar preso, que nos faz ficar com a venda nos olhos. E eu creio e vim aqui nesta noite buscar do Senhor que Ele possa abrir a minha
e a tua visão, para que nós podemos ser sensíveis, podemos ver ao nosso redor o mundo espiritual e poder entender ele também. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Nós temos que estar atentos. Nossa visão espiritual tem que estar aberta para a gente conseguir ver e também buscar em Deus, conseguir entender também. Porque às vezes não adianta você ver e não entender. Você acaba sendo um cego da mesma forma, que você não vai entender as coisas de Deus se você buscar nele. Muitos de nós, às vezes, no meio da trajetória, a gente acaba perdendo foco, perdendo um pouco da visão. Às vezes a gente tem projetos, a gente tem muita coisa que a gente corre atrás, busca, mas devido à correria do dia a dia, você acaba perdendo o foco, porque hoje as coisas estão muito fáceis. A tecnologia hoje também, ao mesmo tempo que ela pode te ajudar, ela pode estragar. Então é fácil de você perder a visão. E nesse texto aqui, tem uma parábola que Jesus fala do semeador. O semeador saiu semeando. Ele jogou a primeira semente, os pássaros veio. Segunda semente, ele jogou sobre a rocha. Ela começou a criar raiz, mas não ficou, porque ela estava sobre a rocha, não tinha terra para ela poder crescer, fortalecer. Terceira semente, sobre os espinhos. Ela cresceu, mas foi afogada, ela foi ali apertada pelos espinhos, ali não teve como ela desenvolver. A quarta semente ele jogou em terra fértil. Na terra fértil, a semente pôde crescer, frutificar, ela multiplicou 60, 100 por 1. E aqui eu vejo Jesus não podia curar aquele cego ali, porque veja bem, Jesus teve que tirar ele dali, porque você imagina comigo, o problema nunca foi da semente, o problema nunca foi do semeador, o problema é da terra, o problema era onde estava sendo plantada a semente. Então, se Jesus cura aquele cego ali, ia acontecer algo com aquele cego, porque aquele povo que estava ali, eles não estavam ali de boa fé, eles estavam ali para afrontar Jesus, para ver o que Jesus ia fazer. Poderiam até matar aquele homem depois. Seria os ladrões da semente. Jogou a semente, os pássaros não veio comeu? Seriam eles que estavam ali para roubar a semente do Senhor. Então o que Jesus faz? Eu não posso curar numa terra de incrédulo. Jesus puxa ele para fora, pega para a mão, leva lá fora, e agora, no verso 23, fala: Jesus toma o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Porque Jesus não podia trabalhar num lugar incrédulo, de incrédulo. Da mesma forma tem que ser nós. Nós temos que ter visão aonde a gente
vai plantar os nossos pezinhos, onde a gente vai andar. Será que a gente não está andando com pessoas incrédulas? Pessoa que quer roubar sua visão da forma que Deus é para você. Às vezes você tem uma visão de Deus, uma visão linda, maravilhosa, mas se você andar com incrédulo, qualquer tendência sua, ele vai roubar a sua visão, você vai ficar cego espiritualmente. Jesus manda ele voltar para casa, não entre na aldeia e não fale nada para ninguém. Por quê? Ali é um ambiente de incredulidade. Então Jesus não poderia deixar ele voltar para lá. Olha só o que Jesus fala em Mateus 11, 21 e 22. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus estava condenando essa cidade, porque ali a incredulidade era muito grande. Como que Jesus vai operar, vai abrir uma visão num lugar desse? Não tem como. Nós precisamos sair da aldeia. Quando foi falado de Jacó, Deus mandou ele sair da sua parentela, né? Abraão, sai do meio da sua parentela, porque ali Deus viu que ele não ia prosperar, não ia ter visão do que Deus queria para ele. Então, olha só como que é a visão de Deus. Abraão ia, mas Deus chega ali e fala assim: olha, eu quero abrir a tua visão, eu quero mostrar para você tudo que eu tenho para você, mas você precisa sair da aldeia, precisa sair do meio da tua parentela, senão você não vai ter o que eu tenho para você. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás para a gente viver as coisas grandes de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim que Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, e na época ali, para você ver como Jesus veio para quebrar os protocolos mesmo, era, se você cuspisse em alguém, era pecado naquela época. Jesus cuspiu. Primeira vez. Mas a segunda vez, Jesus fala para ele: eu não vou cuspir. Para aqueles que achavam que iam zombar de você, agora Jesus só toca nele. Porque os judeus pensavam assim, mas Jesus não veio para mudar a nossa história, a nossa visão. Aí Jesus só toca nele. Deixa eu abrir aqui, eu fechei, mas eu vou precisar de mais.
Olha para você ver como que é as coisas, né? Eu estava muito preocupado hoje, porque quando a gente não tem tempo no dia, porque você lê a mensagem, você busca em Deus, mas no dia você quer ter aquele tempo reservado, para você ficar 100% voltado para a coisa de Deus, né? Mas o Senhor é fiel e Ele vai nos dando os caminhos para a gente chegar lá. Quando Jesus toca nele pela segunda vez, primeira vez, olha para você ver como que é linda, primeira vez, o que você vê? Vejo homens como se fosse árvore. Opa! Você está vendo como eu. Ele estava vendo ali com uma visão espiritual. Vejo homens como árvores. Porque a palavra do Senhor fala que nós somos como árvores. Que plantada perto do ribeiro, nós vamos florescer, as folhas nunca vão murchar, vão ficar sempre verdinha. Mas aí, Senhor, você já viu o que eu tenho para você. Então agora eu vou te dar a visão carnal, a visão do homem, para você poder se locomover, para você sair de onde você está, dessa situação que você está de humilhação. Jesus primeiro mostra a ele a visão espiritual. Como é lindo. Depois Jesus dá para ele a visão terrena. O processo da salvação vem pelos ouvidos, Romanos 10. Processo da conquista, de vitória. A chamada é passada pelos olhos. Então nós temos que estar atentos, porque a palavra do Senhor também fala: se o seu olho pecar, arranca ele. Então por isso que a gente tem que estar atento com a visão carnal e a visão espiritual. O que é espiritual e o que é carnal. Porque o Senhor, ao mesmo tempo que Ele nos é amor, também Ele é correção, justiça também. Então, se você fez algo que não vai agradar a Deus, você pode ter certeza que Ele vai te corrigir. E a correção de Deus, só Ele e você que vai saber de que forma vai ser. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não detém caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros, a qual dá seu fruto no tempo certo, e suas folhas não cairão. Eu acabei de falar. Olhe para os montes, de onde me vem o socorro. Salmo 121. Como que você vai olhar para o monte se você não tem a visão? Então você precisa estar preparado para olhar para os montes e pedir seu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Ele é a visão. Glória a Deus. É para você ver, ó. Tem muita gente que enxerga, que vê, mas não é como uma visão de Deus. Lucas nos diz assim, ó, no capítulo 8, 49, 53. Enquanto Jesus ainda estava falando,
chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não temas, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando, chorando por ela. Não chore, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Olha a visão desse povo. Jairo, ela morreu, não incomoda o mestre. Para você ver que a nossa visão não é como a visão de Deus. Enquanto você está vendo ao seu redor, Deus está cuidando do universo inteiro com seus olhos poderosos. Glória a Deus. O Senhor está no trono dele lá com os olhos para nós. Pode ter certeza disso? Que Ele não desviou o olhar de mim e nem de você. Os olhos dele estão cuidando de nós. A visão do Senhor é uma visão de águia, ela é uma visão ampla, ela não é uma visão limitada. A águia ele enxerga a 70, acho que 2, 3 km de distância, uma coisa assim. O Senhor enxerga o universo inteiro. Ele está vendo tudo. A visão do Senhor é poderosa. Onde muitos enxergam morte, Jesus vê vida. Aonde enxergam o impossível, Jesus vê milagre. Aonde enxergam derrota, Jesus vê vitória. Aonde enxerga miséria, Jesus vê riqueza. Porque Ele é bom o olho da prata. Aonde você enxerga o impossível, aquilo que não pode acontecer, Jesus diz assim: eu estou chegando para resolver o teu problema. Porque não é a visão terrena que muda, é a visão espiritual que muda a visão terrena. É o que nós acabamos de falar. Não adianta você enxergar tudo aqui, mas você não buscar Deus para ver o que está acontecendo no mundo espiritual ao seu redor. Temos que ser sábios, temos que buscar ao Senhor. Jeremias 1, verso 11 e 12. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aí quando Deus ali, viste bem, porque o Senhor estava aqui falando para Jeremias, e Jeremias estava com a visão dele afinada. Jeremias estava buscando o Senhor com a visão espiritual dele em dia. Senão ele não ia ver o que o Senhor queria que ele visse. Sete coisas que acontecem quando a nossa visão é restaurada. Primeiro, seus olhos ficam focados em Jesus. Ele não desvia. O foco é no Senhor, autor e consumidor da nossa fé.
Segundo, olhamos para a vida com mais confiança. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça. Se você abaixar a cabeça, você vai ver só os seus pés. Se você andar de cabeça erguida, você tem uma visão ampla. E você pode desfrutar do que Deus te deu. Toda pessoa complexa, cabisbaixa, pessoa talvez estressada. Você é estressada, Paulo? Não? Graças a Deus. Você não é que senão você já tinha, né? Pagada junto. Toda pessoa que é assim, ele só olha para baixo. Você pode ver quando você vai conversar com uma pessoa que ele não olha nos olhos, que é uma pessoa que está sempre de cabeça baixa, é uma pessoa complexa. Ele não consegue ter uma visão frontal com você. Uma visão ampla. Quarto, passamos a ter um olhar mais otimista. Se você tiver direção do Senhor, a tua visão tanto faz pessoal ou uma visão espiritual, ela vai ser otimista. Uma visão de negócio otimista. Você tem que ser otimista, tem que ter uma visão positiva. Se você pensar negativo, só vai dar negativo. Se você vê as coisas negativas, como é que vai dar certo? Como é que vai ser positivo? Então veja sempre positivo. Eu sou difícil falar que não vai dar certo. Eu sempre falo assim, vamos tentar. Né? Se a gente já tem o não, por que não correr atrás do sim? Essa tem que ser a nossa visão. Vamos tentar, tem que pensar positivo. Deu errado? Se deu errado, alguma coisa você fez no meio do caminho que deu errado. Mas tenta de novo. Não abaixa a cabeça. Primeira vez sempre é um aprendizado. Segunda vez, se você errar, pode ser que você esteja adquirindo mais experiências. Na terceira vez vai dar certo. Pode ter certeza. Quinto lugar, conseguimos enxergar o futuro melhor. Você vê como que é as coisas. Se você não tem perspectiva de vida, você não tem ou assim, uma perspectiva que as coisas vão ser melhor no amanhã, você não tem vontade de fazer nada. Acabamos de falar da pessoa que é cabisbaixa, a pessoa que é complexa. Então você precisa ter essa enxergar o futuro melhor. Amanhã vai ser bom, hoje deu errado, amanhã vai ser melhor. Lembrei, 2021, onde eu enxergava só papéis e não via a solução, ao dobrar meu joelho, às 8 horas da manhã, às 14 horas, veio a resposta do Senhor. Ali Deus estava me ensinando que não é como eu via, é como Ele via. 8 horas da manhã eu estava quase ficando careca, igual o pastor Ricardo. Mas ao dobrar o meu joelho, o Senhor falou para mim assim: eu vou te mostrar como é que é a minha visão. O Senhor deu a resposta tão rápido. Então quer ter resposta, quer ter uma visão ampla, quer ter uma visão espiritual aberta.
Busque ao Senhor. É, Deus. O segredo é buscar o Senhor, que ainda este ano você vai viver coisas que você jamais imaginou viver em sua vida. Eu esse ano já vivi coisas que eu não imaginava nunca. Então eu creio que ainda este ano o meu milagre vai chegar. Eu creio que a minha bênção vai chegar. E se você crê, erga a tua mão e fala: eu creio que a minha visão espiritual vai ser restaurada, a minha visão ministerial vai ser restaurada, a minha visão do campo de trabalho, a minha visão pessoal, a minha visão familiar vai ser restaurada em nome de Jesus. Proclama coisas boas na tua vida, que o Senhor está aí para cumprir, para abençoar, para realizar milagre na tua vida. Voltando lá em Jairo, para você ver como que a situação de Jairo ali era meio complicada. Jairo chega, no meio do caminho, está em Jesus, chega a mulher do fluxo de sangue. Para atrasar mais a coisa no lugar de Jairo. Assim era a visão de Jairo. Meu Deus, será que Jesus, vamos não? Porque a coisa em casa está feia. Jesus, calma. Eu não vejo como você vê. Eu não vejo como a multidão vê. Calma. Só creia. Tenha fé. Que eu vou chegar. Eu vou ressuscitar. Eu vou mudar a história da tua casa. E ali na casa de Jairo, é para você ver que Jesus ele não opera milagre em terra de incrédulo. Ele colocou todo mundo para sair, que ali só tinha pessoas incrédulas. Pessoas que estavam sendo pagas para chorar, porque naquela época pagavam-se as pessoas para chorar no funeral, ali no velório. Colocou todo mundo para correr. Sai, eu não posso operar um lugar que só tem incrédulo. E ele falou a mesma coisa que ele falou para o cego: não conta nada para ninguém. Foi essa a palavra do Senhor. Ele operou o milagre na casa de Jairo. No final ele falou para dar ela de comer e não falou nada para ninguém. Deus está falando conosco. Tem hora que nós vemos as coisas, mas a língua não vai ficar quieta. Muitas vezes a gente vê a possibilidade, a gente enxerga a possibilidade de um negócio. Mas você fala: nossa, estou pensando em fazer aquilo. Aí alguém vai e passa na sua frente. A sua visão foi roubada. Aí ele está a plantar na terra que não é fértil. Você plantou a sua visão na terra que não é fértil. Veio os ladrões, eles vão embora. Então não ande com pessoas incrédulas, não conte a sua vida, o seu dia a dia, os seus sonhos, os seus projetos, a sua visão para ninguém. Que o Senhor tem coisas grandes para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o sexto. Eu já falei no quinto, falei bastante, né? Olha o sexto. Nossos olhos ficam voltados para os céus. Aleluia. Acabei de falar também do Salmo 121. O monte sempre é mais alto, né? Olha para o monte de onde vem o socorro. Salmo 121.
Se você não elevar seus olhos para os céus, buscar o Senhor, meu amigo, pode ser em silêncio, em casa. Deus não tem que você sair gritando para a rua fora, que nem fecha a porta do seu quarto, busque o teu Pai em silêncio, Ele está te vendo. Os olhos dele estão voltados para você. E a resposta virá, pode ter certeza. Crônicas 22. Nosso Deus, porventura os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém nossos olhos estarão postos em Ti. Salmos 3 fala como é grande os que me perseguem. Ele está falando aqui também, que a multidão vem contra nós. Mas a nossa visão tem que estar voltada para os céus. Nossa visão tem que estar voltada para o Senhor. Para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Glória a Deus. Para que nós possamos ter uma visão renovada, restaurada, uma visão ampla, temos que estar com os olhos voltados para o céu. Salmos 19, 18. Oração do salmista, o que diz: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai querido, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Que esta noite, Pai, o Senhor venha renovar, venha restaurar. Que o Senhor possa, Pai, abrir os olhos, abrir a visão espiritual, Pai. Papai querido, que o Senhor possa tocar no íntimo, lá no fundo, Pai, do coração dos teus servos, das tuas servas, Pai. Que a visão espiritual, Pai, a visão carnal, a visão familiar, a visão ministerial, Pai, seja restaurada, Papai querido. Espírito Santo, que o Senhor renove, que nós estejamos só com os olhos voltados a Ti, Pai. Que o mundão em fora oferece muitas coisas bonitas, muitas coisas boas, mas nós sabemos, Pai, que somente em Ti devemos focar os nossos olhos, Senhor. Papai querido, vai renovando, vai restaurando, Pai. Espírito Santo, como o Senhor fez a cura, fez o milagre dos 7 cegos, Pai. Renova a nossa visão, nos dá visão diária, Pai. 7 visões, Pai, que nós possamos enxergar o nosso redor, o nosso derredor, Pai, para que nada possa nos atingir, Senhor. Senhor, para que nós possamos olhar e ter a visão de onde nós andamos, Pai, com quem nós andamos, Senhor. Que não nos deixe desviar do Teu caminho, Papai querido. Espírito Santo, é assim, Pai, que eu oro e já agradeço, Senhor, por mais um dia, Pai, por mais o Senhor nos permitir de estar aqui na Tua casa, na Tua presença, Pai, podendo louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Já agradeço, Senhor, pelo livramento que nos deu neste final de semana passado, Senhor. Espírito Santo, ali o Senhor falou comigo, foi a minha visão que fez você ver naquela escuridão aquele homem passando, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais daquele ser humano também, Senhor, para que ele não atravesse mais em rodovia daquela forma, Pai. Visita a vida dele, visita o íntimo dele, visita o espiritual dele, Senhor. Em nome de Jesus, Papai querido. Espírito
Santo trabalha na tua igreja. Abre os olhos espirituais da tua igreja, Senhor, para que busque mais a tua presença, Senhor. Oh Espírito Santo, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Papai querido, eu oro e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus.